Oi, pessoal, tudo bem? É, Eu sou Álvaro Costa, psicólogo do Espaço Sincronicidade, e este é o 10 perguntas e respostas. Tá? Por que eu estou lançando esse formato de vídeo? Porque eu vou criar uma playlist a partir desse formato de vídeo de perguntas e respostas, e o meu objetivo é estimular as pessoas a questionarem em Jung, né? Porque questionar eu sempre acho o melhor momento do aprendizado, levantar questão, levantar pergunta, levantar questões, perguntas, críticas, objeções. Eu acho que é a melhor maneira de aprender, né? E eu tenho uma especial atenção com essa série de vídeos, 10 perguntas e respostas sobre um tema junguiano com os estudantes de graduação, né? Porque eu sei que os estudantes de graduação, alguns têm curiosidade sobre Jung, sobre como funciona a clínica de Jung, né? Alguns até precisam realizar trabalhos, precisam estudar para prova, ou precisa ah, escrever algum artigo, escrever algum texto se utilizando de Jung, e esse vídeo pode ajudar, certo? Bom, o tema do vídeo de hoje é 10 perguntas e respostas sobre imaginação ativa, tá certo? Então vamos lá, vamos questionar Jung, vamos levantar problemas, né? Levando em consideração que muitos desses problemas as pessoas me fazem, as pessoas me perguntam, ou pelo WhatsApp, ou enfim, e o objetivo também desse vídeo é fazer com que você levante mais problemas ainda. Então vamos trabalhar 10 questões para você depois levantar mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, tá bom? Primeira questão sobre imaginação ativa. O que é imaginação ativa? Hã? O que é imaginação ativa? Bom, pessoal, imaginação ativa é uma técnica de assimilação de conteúdos inconscientes criada por Jung, que é muito semelhante aos estados hipnagógicos, muito semelhantes aos estados meditativos e aos estados contemplativos, e que visa a promover uma transformação no sujeito, uma transformação na consciência e uma transformação na sua personalidade, por meio de uma transformação no seu ego. Na imaginação ativa, o ego, ao contrário da consciência, vai ter que abrir mão do controle, vai ter que abrir mão da, da vontade de poder, vamos colocar assim, em sentido nietzschiano, né? Por quê? Porque na imaginação ativa, o ego vai ter que ceder espaço ao inconsciente. O ego vai ter que abrir um campo fenomenológico, um campo de atuação dentro da consciência para que o inconsciente possa se manifestar livremente, criativamente, né? Eu gostaria de dizer que, a meu ver, certo? Imaginação ativa não é hipnose, embora seja um estado hipnagógico, né? O que é o estado hipnagógico? Estado hipnagógico é aquele estado que você está entre acordado e dormindo, né? Aquele meio termo assim, o juízo reflexivo já tem diminuído um pouco, a percepção, a objetificação tem aumentado, mas ao mesmo tempo não chega a um estado hipnótico. Por quê? Porque no estado hipnótico, o hipnólogo vai sugerir algo a, ao hipnotizado, né? E a imaginação ativa é um trabalho com as imagens do inconsciente, é um trabalho criativo a partir da espontaneidade da produção das próprias imagens. Ou seja, na imaginação ativa, o terapeuta junguiano, o psicólogo junguiano não vai sugerir as imagens para o paciente. Vamos para a segunda pergunta. Qual a diferença entre a imaginação ativa e a imaginação dirigida? Bom, é essa a diferença.
A imaginação ativa é um processo de assimilação consciente das imagens que surgem espontaneamente do inconsciente. Espontaneamente, de forma espontânea, é a chave do entendimento. É o que há de mais importante. Por quê? Porque é o sentido de você não forçar a produção da imagem. É o sentido de você permitir que a imagem se manifeste por si mesma. Na imaginação dirigida, o psicólogo chama o paciente de se deite no divã e aí relaxe, respire e agora você comece a imaginar que está dentro de um castelo e aí você sai do castelo e aí você vai andar por meio de uma floresta e no meio dessa floresta você encontra um tigre e de repente você encontra um penhasco, pula no mar e já está dentro de um barco e nesse barco há várias outros barcos com navios piratas, com monstros, não é nada disso a imaginação ativa. Nada disso. Isso é simplesmente a indução de comportamento. É simplesmente a indução da imaginação. Isso que eu acabei de falar, de descrever, é a imaginação dirigida. Imaginação dirigida não é uma técnica junguiana. Imaginação dirigida não é imaginação ativa. E, então, se você chegar para um psicólogo junguiano que fizer isso, se deite no divã, primeiro que já começa a questão do divã. Eu aprendi com uma paciente minha que ela só gostava de conversar comigo sentado frente a frente, e todos os pacientes que eu atendo são assim. Todos os pacientes eu atendo olhando nos olhos, de frente a frente. Por quê? Porque Jung fazia isso. Jung não usava divã, embora eu tenha um divã aqui no consultório 1. Né? Mas eu entendi, porque a paciente me ensinou, que o divã termina sendo, nesse tipo de prática, uma espécie de escudo protetor para o analista. Por quê? Porque quando o paciente se deita, de algum modo, o paciente já coloca o terapeuta na posição de poder. Né? De poder sugerir, de poder fazer sugestões. Quando o aspecto de sentar-se de frente, e tem tudo a ver com imaginação ativa, certo? Porque na imaginação ativa a gente vai fantasiar juntos. O aspecto de sentar-se frente a frente colabora muito mais com a proposta de Jung, certo? A terceira questão, deixa eu ver qual é. Por que não interpretamos a imaginação ativa? Bom, pessoal, nós não interpretamos imaginação ativa. Por quê? Porque ao interpretar, nós estamos substituindo uma imagem por um conceito. Né? E aí eu sei que a gente pode ter até vontade de interpretar a imagem, como a gente analisa os sonhos, por exemplo. Os sonhos a gente analisa, o paciente chega com os sonhos, a gente analisa, faz amplificação, a gente se utiliza até um pouco do método comparativo da antropologia, das ciências sociais, para analisar os sonhos, e tem toda a sequência da dramatis personae, que combina análises, que tem a questão da compensação do sonho. A gente analisa o sonho, mas a gente não analisa a imaginação ativa. E por que a gente não analisa? Porque a imaginação ativa, gente, ocorre num espaço de antinomia entre a arte e a ciência. E ela não pode se identificar nem com um nem com o outro de modo radical, porque se isso acontece, ela cai no aspecto unilateral da consciência. E a imaginação ativa é um diálogo entre inconsciente e consciência, é um diálogo entre opostos. Então, se ela cai muito na ciência, vai vir aquela explicação, aquela discussão epistemológica, filosófica e tal, ela passa a ser explicada, ela perde o seu potencial criativo. E quando ela se torna exclusivamente arte, porque não deixa de ser um trabalho artístico, mas quando ela se torna exclusivamente arte, ela passa a servir um outro objetivo que não o do desenvolvimento da psique, certo? Como assim? Bom, se você for praticar a imaginação ativa pensando em escrever, eu vou praticar porque eu quero escrever um livro, eu quero escrever um romance, eu quero escrever uma poesia e tal, você vai ter elementos psicológicos e vivenciais para produzir esse material, porque de fato o material que é produzido pela imaginação ativa é muito rico.
Eu, quando pratico imaginação ativa, eu digo, poxa, isso aqui dava um conto, isso aqui dava uma história, isso aqui dava uma narrativa, dava uma poesia, sabe? E tem escritores que fazem trabalho muito parecido com a imaginação ativa para poder criar ideias, para poder escrever. Mas qual é o problema de fazer isso? É que se você faz isso, você já está instrumentalizando as imagens do inconsciente para algo que, no fim das contas, é um objetivo do eu, é um objetivo do ego, é um objetivo da persona, é um objetivo coletivo, é um objetivo daquilo que não é você. Quando você instrumentaliza o inconsciente, geralmente o inconsciente termina por derrubar você do cavalo, termina por criar situações em que vai tornar tudo mais difícil o seu próprio desenvolvimento. Por exemplo, a vaidade, o ego, a inflação do eu, né, os sinais de inflação, tudo isso afasta você do self. Tudo isso afasta você da possibilidade de dialogar com o self. O próprio Jung, quando estava praticando imaginação ativa, ouvia uma voz que dizia a ele: não faça isso para escrever livro, não faça isso por motivos de vaidade, não faça isso simplesmente porque você quer mostrar um trabalho bonito para alguém. Faça isso porque aí é que está o mistério da tua alma. E você encontra o mistério da tua alma. Quarta pergunta. Como praticar a imaginação ativa? Bom, pessoal, Jung tinha uma paciente chamada Christiana Morgan. Christiana Morgan, que era uma mulher que tinha se separado de vários relacionamentos e vivia em estado de depressão. E ela procurou Jung, e Jung ensinou a ela a técnica da imaginação ativa. E ela registrou a forma como Jung ensinou para ela. E segundo ela, Jung disse para ela o seguinte: você utilize a retina do olho para objetificar a imagem, tá certo? Do mesmo jeito que eu estou aqui, eu estou tendo uma percepção do ambiente em que eu estou. Mas você procure olhar para dentro de você, acreditando que o seu estado psicológico é tão real quanto o seu próprio corpo. A psique depende do corpo, o corpo depende da psique. A psique é tão real quanto o próprio corpo. E aquilo que ocorre dentro de você é tão real quanto o que ocorre fora. Você suspende o juízo reflexivo, você cria como que uma espécie de vazio na consciência e deixa as imagens surgirem espontaneamente. Deixa a fantasia criativa trabalhar espontaneamente. Você vai perceber que imagens vão surgindo, vão surgindo e vão surgindo. Não tente controlar essas imagens. Aceite a existência dessas imagens. É claro que cada vez que você contempla essas imagens, ela se anima, porque ela é dotada de energia psíquica. Ela se anima e ela vai se transformando, porque é típico do fluxo da própria vida, do fluxo da própria psique. E observe para onde essas imagens arrastam você, para onde essas imagens arrastam a tua alma. Você vai começar a observar que essas imagens dialogam com você e que você pode começar a dialogar com elas. Foi assim que Jung ensinou a imaginação ativa a Christiana Morgan, certo? No ano de 1926. Esse é um relato que o Sonu Charazani faz. E, para surpresa do Jung, algum tempo depois, a paciente chegou para Jung com 1000 páginas de imaginação ativa. Olha aqui, Dr. Jung, cheguei aqui, 1000 páginas de imaginação ativa. Eu sinto muito essa paciente para as minhas pacientes, para os meus pacientes, quando eu digo para eles: olha, vocês registrem essa experiência. Jung sempre mandou registrar. Tá? Por quê? Porque a experiência que não é registrada se perde. Você registre e traga para eu dar uma olhada. Eu explico ao paciente como o método funciona, como o que é para fazer, e o paciente vai me relatar o que aconteceu e no momento ficamos assim.
a imaginação ativa vai fazer sentido na prática da psicoterapia no momento oportuno. Quinta pergunta. A imaginação deve ser praticada na clínica? A imaginação ativa deve ser praticada na clínica? Bom, pessoal, a imaginação ativa, e segundo o conselho da Bárbara Hanna, é praticada em casa. O psicólogo junguiano explica o processo de imaginação ativa ao paciente, explica como é, que é o que eu fiz aqui agora, certo? E o paciente vai praticar em casa e depois o paciente vai registrar, vai entregar ao psicólogo algum material, como os pacientes me entregam o material. E o psicólogo junguiano vai observar se o paciente fez bem, fez direitinho, certo? Não é para ficar praticando na clínica, porque senão volta àquela questão da imaginação dirigida. Mas claro que no começo, quando o psicólogo vai ensinar a técnica de assimilação dos conteúdos inconscientes, na primeira ou na segunda vez o paciente faz na clínica apenas como uma espécie de exercício, né, de aprendizado, e ele vai praticar em casa. Sexta questão. A imaginação ativa deve ser praticada com todos os pacientes? Não. Por quê? Porque há pacientes que possuem uma certa tendência à esquizofrenia, à invasão do campo da consciência por parte do inconsciente coletivo, à psicose, aos estados psicóticos. Né? E quando você está diante de um paciente assim, você não deve praticar imaginação ativa. Eu tenho um paciente que sofre de esquizofrenia, que já teve surtos alucinatórios, e eu nunca pratiquei a imaginação ativa com esse paciente, nunca, nem sequer mencionei para ele. E eu chamo a família, eu converso com a família, explico por que é que eu não vou praticar a imaginação ativa com o paciente que já tem um quadro clínico ou de psicose, ou de alucinação, ou de invasão do campo da consciência por parte do inconsciente coletivo. Né? A mesma função criadora dos mitos é a função criadora das psicoses. Um primo de um paciente meu, o paciente meu chegou para mim e disse: olha, Álvaro, eu queria que você desse uma olhada no meu primo. Aí eu, por quê? Porque meu primo acredita que é Jesus Cristo. Tá? E sim, ele acredita que é Cristo. Todos nós, caso nos tornamos cristãos, temos que nos tornar como Cristo. Certo? Sim, mas aí tem um problema. Ele, ao pensar que é Cristo, ele começa a agir como se fosse Cristo. E aí já aconteceu dele entrar na igreja e na fila da comunhão, ele entrar na fila da comunhão e tomar a hóstia da mão do padre. Claro que para a Igreja Católica isso é um sacrilégio. Você entrar na igreja, na hora da comunhão, você tomar a hóstia da mão do padre. E quando perguntava a ele por que ele fez isso, ele dizia: por que você está me sangrando? Por que você está me sangrando? E tirava a hóstia. Bom, esse primo do meu paciente, ele estava possuído por uma imagem arquetípica. Tá? E interessante que essa possessão, esse estado de possessão, o levava a ter um tipo de visão que somente os místicos possuíam, que era o corpo de Cristo, representado de modo literal e não apenas simbólico nas espécies consagradas pelo sacramento da Eucaristia. Né? E se você tem esse tipo de paciente que pode vir se identificar por meio de uma possessão com o estado, ou com a imagem arquetípica, o estado psicológico, a imagem arquetípica, você não deve praticar a imaginação ativa. Você deve acolher a imagem. Você deve acolher o fenômeno e procurar trabalhar o que Cristo representa para essa pessoa. Né? Mas não estimulá-la
a entrar em um processo que vai fatalmente levar a uma possessão. Tá? É interessante que quando a gente está praticando imaginação ativa, a gente no fundo está em busca da nossa própria alma. E quando é que a gente sabe que a gente encontrou nossa própria alma? Quando nós estamos em um estado de fascinação. E uma coisa que funciona muito com meus pacientes é praticar a imaginação ativa a partir do estado psicológico que você se encontra naquele momento. Porque é aquele estado psicológico que vai dar um colorido às imagens. E ao mesmo tempo a gente não deve querer enfeitar o pavão, ou seja, querer colocar mais imagens ainda no campo da própria imagem ou querer transformá-las ao gosto do eu. Não. Devemos sempre respeitar a cintilação da imagem, a forma como a imagem se comporta. E, claro, tratar a imagem como sendo algo real. Por quê? Porque a psique é tão real quanto o corpo. E aí eu lembro, né, de uma história da Marie-Louise Von Franz, quando ela tinha 18 anos, que ela tinha um colega, que o colega dela era sobrinho da Toni Wolff, e Toni Wolff convidou o sobrinho dela para ir jantar com Jung, né, para ir comer junto com Jung, na casa de Jung, e disse, olha, pode levar os amigos seus, tá certo? E esse adolescente de 18 anos levou 6 colegas da escola, entre esses 6 colegas estava Marie-Louise Von Franz. E foi no dia que Marie-Louise Von Franz conheceu Jung. E aí, quando eles estavam comendo, Von Franz já tinha achado Jung meio excêntrico, né? E Jung começou a falar com a maior naturalidade do mundo que eu acabei de me encontrar com a moça, que um demônio sequestrou ela e aprisionou ela na lua. Né? E começou falando. E aí Marie-Louise Von Franz falou assim, Dr. Jung, isso ainda aconteceu não. Essa mulher inventou essa história, ela sonhou com isso. E aí Jung olhou para os olhos da Marie-Louise Von Franz, que tinha 18 anos nessa época, e falou muito sério. Isso aconteceu de verdade. Ela realmente foi sequestrada por um demônio e ficou presa na lua. E aí a Marie-Louise Von Franz falou que ficou em silêncio, depois saiu da presença de Jung e falou, pensou, né? Esse homem é maluco, esse homem é doido. Quem já viu isso, né? Só depois é que a Marie-Louise Von Franz foi a pessoa que mais trabalhou e deu sentido à imaginação ativa. Por quê? Porque ela entendeu que o verdadeiro para a clínica de Jung é aquilo que te afeta. O real é aquilo que age. Então, se age em você, se afeta você, é verdadeiro. É o conceito da verdade psíquica. A imaginação ativa é algo real, é algo verdadeiro. As imagens que surgem no processo de imaginação ativa é tão real quanto o seu próprio corpo. É tão real quanto esse mundo aqui, ó, que a gente está vendo. Esse ambiente aqui. Existe uma diferença entre percepção e alucinação. Percepção você de fato percebe os objetos, você utiliza a função sensação e o objeto está presente. Tá? Na alucinação, você tem a percepção na ausência do objeto. A alucinação é isso, é percepção na ausência do objeto. A percepção, de algum modo, eu posso estar extrapolando aqui, seria uma espécie de alucinação controlada. A percepção seria uma espécie de alucinação controlada. A alucinação seria uma espécie de percepção sem objeto. Tá? Todos esses processos psicológicos são reais. Por quê? Porque nos afetam. Próxima pergunta. Qual o modo de praticar... Não, qual o momento de praticar a imaginação ativa? Bom, qual o momento de praticar a imaginação ativa? Na clínica, o momento de praticar a imaginação ativa, quando eu falo na clínica, eu digo na análise, né? Geralmente é término de análise. Geralmente é quando o paciente está muito adaptado, já está um bom tempo em análise, que o terapeuta deve sugerir essa técnica a ele. Eu já falei assim que eu gosto muito de quando o paciente chega para mim, nos primeiros contatos,
na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira sessão, ah, eu fazer um trabalho com a equação pessoal dele, descobrir a equação pessoal dele antes mesmo de mexer com o inconsciente. Porque não se deve mexer com o inconsciente sem um belo pretexto, sem um bom motivo. E quando começa a surgir espontaneamente sonhos que ele me relata, eu vou amplificando os sonhos, eu vou analisando os sonhos, etc. Quando o paciente já está suficientemente bem adaptado, é que nós podemos começar um trabalho de imaginação ativa. Eu tive uma paciente que eu analisei mais de 50 sonhos dela. E mesmo analisando mais de 50 sonhos dela, eu não pratiquei imaginação ativa com ela. Foram mais de 50 sonhos analisados por mim. Mesmo assim, eu não pratiquei. Se fosse hoje, eu praticaria? Talvez sim. Talvez sim. Mas naquele momento ainda não era a hora de praticar a imaginação ativa. E quando chegar a hora, você vai saber. É apenas um conselho para não. Ah, você é psicólogo junguiana, chega o paciente, na primeira sessão você já vai e pratica imaginação ativa. Não faça isso. Não faça isso porque é necessário muita aclimatação, adaptação, psicoeducação, muita conversa para que a análise possa chegar a esse ponto. Próxima pergunta. O que esperar da imaginação ativa? Bom, é velho ditado, né? Pelos frutos conhecereis. O que esperar da imaginação ativa? Gente, a imaginação ativa é um confronto com o inconsciente, é um diálogo entre a consciência e o inconsciente. E ambos devem estar em equilíbrio, ou seja, a consciência tem tanto direito de existir quanto o inconsciente. E o que o inconsciente revela tem o mesmo direito de ser revelado daquilo que a consciência revela. Certo? Então a gente tem que colocar os dois em estado de igualdade. Né? Geralmente o inconsciente possui uma atitude oposta à consciência, oposta complementar. Ou seja, são opostos que estão tentando se equilibrar. Quando surge um símbolo de união, esse símbolo de transformação, esse símbolo possui um aspecto curador, transformador da personalidade do indivíduo. É aquilo que a gente chama de função transcendente. Então, o que a gente pode colher da imaginação ativa e do trabalho com a imaginação ativa? A gente pode observar mudança de personalidade, a gente pode observar a transformação do sujeito, mudança de atitude, que é uma forma de dirigir a consciência, um processo de assimilação das imagens do inconsciente que possui um aspecto curador, um aspecto de cura, certo? Quando o ego está no centro da consciência, ele tende a se identificar com seus próprios conteúdos, porque o ego só conhece seus próprios conteúdos. Mas quando o ego assimila algo que veio do inconsciente e o integra, o ponto central da personalidade do sujeito se desloca um pouco no meio termo entre a consciência e o inconsciente, e isso promove uma transformação em ambos os polos. A gente observa essa transformação, certo? Então é isso que a gente pode esperar do trabalho com a imaginação ativa. Mais uma pergunta. O que significa o confronto com as imagens do inconsciente? Bom, pessoal, o confronto com as imagens do inconsciente é a própria análise, tá certo? Então, o que é análise em Jung? A análise em Jung é o confronto com as imagens do inconsciente. Quando é que eu sei que eu estou em análise? Quando eu estou vivendo um confronto com as imagens do inconsciente. Eu que sou psicólogo junguiano, quando é que eu sei que eu estou analisando alguém? Quando eu estou diante de uma pessoa que está vivenciando um processo de confronto com as imagens do inconsciente, certo? E esse confronto com as imagens do inconsciente pode ser muito doloroso, porque o inconsciente coletivo traz consigo muitas vezes um aspecto sombrio, traz consigo muitas vezes aspectos mórbidos. Né? Uma coisa que eu queria falar é assim, muitas vezes nós nos negamos
a fantasia e negamos ao fantástico. E aí a gente se afasta da imaginação ativa. Por exemplo, uma vez eu fui no Mosteiro de São Bento, que fica aqui perto em Olinda, e lá eu recebi a comunhão de duas espécies, né? O sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Quando eu comunguei, eu tive a imagem de várias chamas do Cristo sendo crucificado. É como se um novo mundo se abrisse para mim. O que foi que eu fiz? Eu fechei os olhos com força e quando eu abri, tinha desaparecido. Eu estava novamente na igreja. Ou seja, o meu ego tentou se defender daquelas imagens arquetípicas. Isso acontece. Eu tenho uma amiga que uma vez ela estava na igreja católica também, fazendo vigília pascal, né? Estamos até na época da Páscoa, uma vigília pascal. E ela estava olhando para o altar e de repente tinha um cordeiro imolado em cima do altar. Aí ela olhou aquilo, piscou o olho e o cordeiro sumiu. Né? Ou seja, algo do inconsciente coletivo se manifestou ao campo da consciência dela, ela rejeitou, assim como eu, na época, faz muitos anos isso também, eu rejeitei aquilo. Então, às vezes, é difícil a gente aceitar. Né? E para não ficar só no cristianismo, eu recomendo a leitura de Claude Lévi-Strauss, né? É, Antropologia Estrutural, principalmente o segundo volume. O Feiticeiro e Sua Magia é um artigo do Lévi-Strauss em que mostra casos de mortes reais causadas por enfeitiçamento, a estrutura dos mitos e a eficácia simbólica. A eficácia simbólica é massa para a psicologia junguiana. Por quê? Porque a imaginação ativa, as imagens que surgem do inconsciente, possui uma eficácia simbólica real na alma, na vida e na personalidade de quem a pratica. Por isso que deve ser praticado com muita responsabilidade. Ah, mais uma pergunta, né? Que eu acho que é a última. Em que obras de Jung são feitas referências à imaginação ativa? Ou seja, quais são as obras que o Jung faz referências à imaginação ativa? Bom, eu mostro aqui a prática da psicoterapia. Vou dizer até o parágrafo aqui. Parágrafo 104, tá, gente? Que aqui ele vai falar o Jung que... mas afinal, por que razão leva os pacientes a ser... Aqui é o 105, tá, gente? 104, 105, 106. Aqui no 105. Mas afinal, por que razão leva os pacientes a se exprimirem por meio de um pincel, de um lápis, de uma pena, quando atingem um certo estágio em sua evolução? E aqui no parágrafo 104 vai falar da arte, etc. No parágrafo 106 ele vai explicar um pouco da imaginação ativa. Tá? E aqui tem uma coisa importante que eu preciso comentar. Parágrafo 106. O valor dessa descoberta é inestimável, pois é o primeiro passo para a independência, a passagem para o estado psicológico adulto. Usando esse método, se me for permitido usar esse termo, o paciente pode tornar-se independente em sua criatividade. Já não depende dos sonhos nem dos conhecimentos do médico, pois ao pintar-se a si mesmo, digamos assim, ele está se plasmando. Essa questão de plasmar a experiência é algo fundamental. Por quê? Porque eu conversei com vocês que o objetivo da imaginação ativa não é instrumentalizar o inconsciente, não é instrumentalizar as imagens do inconsciente para colocá-la a serviço do ego. Muito pelo contrário, o ego é que vai se colocar a serviço da alma. É como fala Jung nos livros negros, que é a base da sua epistemologia. Mas, ao registrar a imaginação ativa, porque tem que ser registrada, já que a experiência que não é registrada se perde, a pessoa pode plasmá-la de um modo artístico, por meio de uma pintura, por meio de compondo um poema. Alguns pacientes de Jung, algumas pacientes dele gostavam de dançar na frente dele, por isso que quando eu fiz aqui a clínica eu deixei a área da recepção bem ampla. Por quê? Porque se um dia um paciente quiser dançar aqui, ele vai ter espaço. Né? Eu particularmente gosto de escrever peças de teatro a partir da minha imaginação ativa,
Mas não é com o objetivo de, eu sou dramaturgo, eu sou contista, eu sou romancista, eu vou fazer uma carreira literária agora. Não, tudo isso é ego. É com o objetivo de desenvolver psicologicamente, desenvolver mais ainda e de forma gradual, plasmada, essas imagens. Se você fosse se preocupar em produzir algo artístico a partir das imagens, você já está desvirtuando e você já está pintando as imagens, você já está enfeitando o pavão. Então você pega as imagens, eu vou ajeitar a imagem assim, vou ajeitar assim, por quê? Porque eu quero fazer um roteiro. Pronto, você já quebrou um roteiro de uma peça, eu quero fazer o roteiro de um conto. Pronto, você já quebrou a espontaneidade do inconsciente. Essa questão de plasmar artisticamente a experiência se dá depois do registro e é algo que você pode fazer como uma forma de continuação do trabalho da imaginação ativa. Se um belo dia acontecer disso de fato se tornasse arte, bom, aconteceu. Massa, inclusive massa, mas não é esse o objetivo. Outras referências do Jung. Os arquétipos e inconsciente coletivo, que eu já mostrei aqui também, que o Jung vai falar aqui sobre o estudo empírico de um processo de individuação. Aqui nesse volume das conferências de Tavistock, né? Volume 18/1, é a primeira vez que Jung se refere ao termo imaginação ativa. Tá certo? Eu recomendo. E um artigo fundamental para o trabalho com a imaginação ativa, que eu também recomendo, é esse aqui, ó, que está na Natureza da Psique, volume 8/2. Que é esse aqui. Bom, é a função transcendente. Eu vou localizar aqui a página 13, que é esse aqui. E eu, inclusive, vou trabalhar muito a função transcendente nos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Então eu creio que essa forma de levantar questões, de levantar perguntas, para que a gente possa conversar a partir de problemas, né? A abordagem aporética, abordagem a partir dos problemas, tem o didatismo, responde questões. Às vezes a pessoa está com a dúvida, de repente a dúvida que a pessoa tinha foi levantada aqui, ou então a pessoa, mas faltou aquela questão, aí a pessoa escreve, sim, e tal questão. Aí eu vou e faço um outro vídeo para colocar aquela questão e a gente vai respondendo criativamente a partir da obra de Jung, certo? A partir daquilo que o próprio Jung escreveu, temas que fazem parte da clínica e da psicologia de Jung. É isso, pessoal. Muito obrigado.